no batente da porta do lado direito e esquerdo, tinha ali uma faixa dessa que estava uma mezuzá, um mezuzate. Um batente, um versículo bíblico, na entrada da porta da casa, na entrada da porta da sala, por dentro e por fora, na entrada da porta da cozinha, por dentro e por fora, na entrada da porta do quarto, por dentro e por fora. Isso do papai, da mamãe, do moço, da moça, do filho, da filha, né, e do neto, da neta, do vovô e da vovó, se morasse junto, e da criança e da criança. E no banheiro também tinha uma mezuzá, um mezuzate, uma faixa com versículo bíblico, na entrada da porta da sala, da cozinha, do banheiro, de todos os quartos, desde a criancinha ao adulto. E essa faixa era na altura de cada um deles. Se era da criança, a faixa tinha que estar na altura dos olhos, que estava a palavra na testeira da testa da criança, para quando a criança olhasse a palavra na altura da aduela, da madeira da porta, da aduela da casa, que segura a porta, que segura os gonzos e a dobradiça da porta, que quando a criança olhasse aquela palavra, o moço olhasse aquela palavra, e a moça, o filho, a filha, o pai e a mãe, né, a esposa e o esposo, né, o avô e a avó, o tio, a tia, o primo, prima, olhasse aquela palavra na altura dos olhos e da testa que estava, né, o versículo bíblico amarrado como uma faixa, né, de artes marciais na testa de cada um deles, desde a criança até o de cabelinho branco. A palavra do Senhor nos diz como revelação que Deus nunca vai falar uma altura acima, né, acima da capacidade intelectual e mental, né, e da capacidade de entender, de assimilar, de aprender, né, é o que Deus quer falar com você. Por isso que Deus colocou na altura do entendimento da cabeça de cada um a palavra. A criança entendia que quando ela passava, quando uma criança entrava no seu quarto, ela passava, para ela entrar dentro do quarto dela, criança, ela olhava para o lado da testeira, da porta da casa, do seu quarto, e da porta dos quartos, que estava aquela faixa com versículo bíblico, e ela referenciava aquela palavra, ela se curvava naquela palavra. Quando fosse entrar, viesse da rua, todo mundo, desde o papai, da mamãe, do vovô e da vovó, do filho, da filha, né, do neto e da neta e da criança, eles entravam, cada um na altura que estava a sua faixa. A faixa que estava na altura do entendimento de cada um, da testa, estava a mezuzá, o mezuzate, o versículo bíblico. Cada um, antes de entrar dentro da casa, a Bíblia diz que ele se curvava várias vezes. Eu não posso dizer que é 7, que 7 é o número da perfeição. As 7 igrejas, 7 catecismos, 7, né, simboliza Deus. Mas a Bíblia diz que ele se referenciava à palavra de Deus, se dobrando, se curvando várias vezes, diante daquela faixa, daquele versículo bíblico. Quando entrava, todos eles, o papai, a mamãe, o vovô, o tio, a titia, o filho, a filha, o neto, todo mundo, e quem fosse israelita, judeu também, se entrasse naquela casa, tinha que se curvar diante daquela palavra que estava ali no umbral, na porta, no umbral da porta, na testeira da porta, de um lado, de outro, e sobre a testeira, o lado de cima e o lado de dentro. Se curvava o lado de fora e o lado de dentro, várias vezes. Quando entrasse no quarto, se curvava. Quando o filho ia entrar, primeiramente, antes dele chamar papai e mamãe, ele se curvava várias vezes diante daquela palavra. Ele referenciava a palavra de Deus. Depois que ele reverenciasse Deus, ele falava, papai, mamãe, batia na porta, eu posso entrar? Posso falar com o senhor? Posso falar com a senhora? Se fosse falar com o vovô, com a vovó, né? Se fosse falar com o tio, com a titia, primeiramente ele tinha que se reverenciar a Deus, a palavra de Deus.